Eu vos saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero falar com vocês neste vídeo acerca de um conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Podemos ver mais um cumprimento da palavra do Senhor se realizando? Sim, podemos ver. Quando nós tratamos sobre a escatologia bíblica, o que é escatologia? A palavra vem da palavra grega, quer dizer escato, quer dizer último, extremo, final, e logia significa estudo. Ou seja, então, resumindo, escatologia é estudo das últimas coisas. Quando nós tratamos em seminários sobre a escatologia bíblica, um dos assuntos que nós não deixamos de ratificar é sobre o Gog e Magog. A diferença que eu trago também sobre o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 e o Gog e Magog de Apocalipse após o milênio. Muito bem. Mas antes de mais nada, eu peço que você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve aí, para que à medida que eu postar um vídeo novo, você receba de primeira mão esse vídeo, essa notificação que chegou. Muito bem. Quando nós falamos sobre Gog e Magog, tratamos na escatologia, inclusive há uns 4 anos atrás, eu recitei sobre esse conflito da Rússia. Isso não é novidade para nós cristãos. Somente quem está com a visão espiritual fechada para não analisarmos que nós estamos vivendo os últimos dias da Terra, os últimos acontecimentos, os últimos minutos, última hora. João disse há mais de 2000 anos atrás, e agora? Então, só quem está de olhos fechados para não ver. Nós vemos essa pandemia que já foi algo que não foi local nem nacional, foi mundial. Afetou rico, pobre, branco, preto. Haja vista que estamos recentemente aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, aquela chuva, o estrago que fez, vidas, né, chorando em desespero, famílias desabrigadas. E agora, recentemente, nós vemos sobre a Rússia com guerra com a Ucrânia. Muito bem, vamos falar sobre o Gog e Magog. Quando, como eu disse para os irmãos, eu falo sobre escatologia, eu falo sobre o Gog e Magog de Ezequiel 38, 39 de Apocalipse. Muito bem. Primeiro eu quero que você entenda sobre as últimas 3 guerras. As últimas 3 guerras que se dará a partir da grande tribulação. Muito bem. A primeira é Gog e Magog de Ezequiel 38, 39, que são bloco de nações, que provavelmente no início da grande tribulação, que vai guerrear com Israel, vindo do norte, e Deus vai intervir. Segundo, é a que se dará no final da grande tribulação, liderada pelo Anticristo. Jesus descerá, como diz Zacarias 14 e Apocalipse 19, do 11 ao 21. Essa batalha será no Armagedon. E a terceira é o Gog e Magog de Apocalipse, que são nações, Gog ali, Magog, símbolo de nações que serão, causar uma grande revolta contra os escolhidos, instigada por Satanás, os últimos inimigos do Senhor. Essa é a última guerra, a última batalha que se dará após o milênio. Quando tratamos sobre este assunto, nós falamos a diferença, que existe uma diferença entre o Gog e Magog de Ezequiel 38, 39 e o Gog e Magog de Apocalipse. Então anote aí que eu vou te passar aqui essa diferença. A primeira é que o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39
é broco de nações. E o Gog e Magog de Apocalipse 20 são todas as nações. O Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 vem do norte. O Gog de Apocalipse envolve toda a terra. O Gog e Magog de Ezequiel age por ato divino. O de Apocalipse capítulo 20 é movido pelo diabo. O Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 é destruído por espada. O de Apocalipse 20 é destruído pelo fogo que desce do céu. O Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 é um sepultamento em Israel. O Gog e Magog de Apocalipse é totalmente consumido pelo fogo. O Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 vem antes do milênio. E o Gog e Magog de Apocalipse 20 é após o milênio. Você anotou? Olha na Bíblia que você vai ver essas diferenças. Muito bem. Queridos, quando nós estamos vendo essas grandes guerras, esse grande conflito, por mais que é por interesses políticos, interesses sociais, interesse econômico, mas está acontecendo. Vidas estão morrendo, vidas estão sofrendo. O que fazer? Como lidar com tudo isso? Talvez você diz, mas isso é um cumprimento da palavra. Sim, é um cumprimento da palavra. O Senhor Jesus ratificou nos 3 evangelistas, chamado de evangelhos sinóticos. Sinóticos significa semelhantes. Mateus 24, verso 6, Jesus disse. Marcos 13, verso 6, ele fala sobre guerras. Lucas 21, verso 10, ele fala que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então isso está na Bíblia, na palavra do Senhor. Aqui está a minha solidariedade a todos esses irmãos ucranianos, orando pelos nossos irmãos. O nosso dever é orar por essas pessoas, para que haja paz, para que haja quietude. Não podemos cruzar os braços diante de alguém que está em necessidade. Porque eu venço a guerra, porque eu tenho a paz do Senhor. Porque a paz não é ausência de guerra. A paz é algo que está dentro de mim e está dentro de você. A paz que vem do Senhor é uma paz dentro, enquanto a guerra lá fora. Enquanto o mundo está em guerra, dentro de você existe uma paz. Uma paz. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse, usando o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5, 23, e o Deus e Pai vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Ou seja, precisamos ter paz no espírito, paz na alma e paz no corpo. Ou seja, paz em toda a plenitude. A paz nos faz vencer as guerras. Muito bem. Como entender, queridos? Já disse que temos que orar por essas vidas, pela nossa nação, por essas pessoas. Muito bem. Quando nós analisamos Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ver ali uma restauração, uma promessa de restauração vista naquela visão de Ezequiel, naquele vale cheio de ossos. Ali fala de uma restauração física que já aconteceu. Israel voltou à sua pátria após a Babilônia. Nacional, foi reconhecida como nação em 1948, com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro. Israel foi reconhecida nacionalmente. Mas existe uma promessa de restauração espiritual para a nação de Israel que se dará no tempo do fim. Muito bem. A restauração, então, é física,
nacional e espiritual profetizada em Ezequiel 37. Só que entre o capítulo 38 e o 39, nós vamos ver um grande conflito de Gog. E o que me chama a atenção é que a partir do capítulo 40 já começa a falar de uma restauração futura, construção do templo de Israel. Então veja que as profecias elas vão se encaixando. 37, restauração. Aí vem um conflito no 38 e 39. Veja que a partir do 40 já se refere à parte futura, a um reino futuro, construção do templo, sacrifício, as liturgias, veja só, é as profecias que vão se encaixando. Então eu vejo esse conflito da Rússia com a Ucrânia, ou qualquer outras guerras que já teve, porque guerra existe desde a época de Abraão. Se você vê em Gênesis 14, sempre teve guerra, isso não é novidade, mas isso aqui é mais um prenúncio do fim. É mais um prenúncio do fim. O que significa prenúncio? É algo que é anunciado antecipadamente. É aquilo que precede o anúncio. São indícios. Existem indícios que Deus está dando, que a sua palavra está se cumprindo dia após dia. Haja visto, nós vemos que hoje temos que orar, pedir a misericórdia de Deus, mas vai chegar um dia que vai ser inevitável. Esse conflito vai ser inevitável. Se nós formos ver no Ezequiel 38 e o verso que nós vamos ver aqui, o verso 8, depois de muitos dias será visitado no fim dos anos. Virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Então, isso aplica para o futuro. Provavelmente no início da grande tribulação. Muito bem. Nós vamos ver Ezequiel 38, fala de um conflito de Gog. Gog, quando nós vamos ver, Gog é chefe, né? Chefe, príncipe, aliado com Magog, que é aonde fica a região de Meseque, próximo à Rússia, estabelecida a Rússia. A Rússia, ela fica exatamente, a sua capital é em Moscou, a capital da Rússia. Aí em Kiev é onde fica a residência ali do presidente ali, aquela região. Veja que ali ele se apossou ali, e ali dá suas leis, dá suas ordens ali, para causar todo esse conflito. Nós vimos que a história vai dizer que houve um homem chamado Giges, em 660 antes de Cristo, que ele também é um símbolo do mal, né, desse nome chamado Gog. Então é muito importante nós analisarmos. Ele é chefe de Meseque e Tubal. Aonde nós vamos ver Meseque e Tubal? Nós vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 10, o verso 2. Você vai ver que eles são descendentes de Jafé, ou seja, os gentios. Veja só que é algo que é para nós analisarmos. E existem algumas nações que são aliados com ele ao sudoeste do Mar Negro, que é a Turquia Central, o Irã, Etiópia, Líbia e por fim a Rússia. Então veja, e o cenário está sendo marcado. As profecias estão se cumprindo. Eu não estou dizendo para você que esse conflito da Rússia com a Ucrânia é o último sinal da volta do Senhor, não. Mas as asinhas estão sendo colocadas de fora. Vocês sabiam que existe uma aliança passada? Inclusive, existem muitas pessoas da Rússia que foi, no fim da revolta da União Soviética, foi para Israel. Foi naquela época 1 milhão.
Na Rússia existe 50 mil israelitas. E na Ucrânia, 250 mil judeus. Então, existe um certo, conflito passado também, por causa da Turquia, que era aliada a Israel, deixou de ser. Mas, resumindo, por fim, o cenário está sendo marcado, está sendo fechado. Vocês podem analisar que Israel está enviando ajuda para a Rússia, não somente lá, mas como alguns países também. Cabe a nós examinarmos. Cabe a nós entendermos que a palavra do Senhor, ela está se cumprindo a cada dia. Só resta nós orarmos ao Senhor. A União Soviética não consegue, não tem sustentabilidade. A ONU, a Organização das Nações Unidas, também não consegue resolver essa situação. Mas eu tenho uma mensagem para a sua vida. Há poder na minha e na sua oração. Vamos orar por essas vidas. Vamos orar por essas pessoas. Aqueles que puderem, ajude. Vamos estar orando juntos, porque ali existe alma. Ali existe irmãos em Cristo que precisa da minha e da sua vida. Por mais que as promessas do Senhor estão se cumprindo, por mais que o cerco está se fechando, que existe um conflito com Israel no fim, que o próprio Senhor Deus vai permitir, existe. Desse Gog aqui de Ezequiel, capítulo 38, e no 39 vamos ver o seu julgamento. Veja só, será 7 anos. 7 anos. 39 e o verso 9. E fará fogo com tudo isso por 7 anos. E tem mais, tem mais. Os mortos, a matança será. Não estou falando da guerra de agora. Eu estou falando de algo que vai acontecer no futuro. Mas o cenário vai estar sendo feito. Está se fechando o cerco. Mas existe algo do futuro, que é por 7 anos. Veja só. Os mortos serão tantos que será 7 meses. O velório de 7 meses. O verso 12, 39. Para purificar a terra. Então, aqui tem 2 propósitos. Deus vai permitir que essas nações venham do norte. Vai Israel. Inclusive, existe um conflito da Rússia sobre gases, petróleo com Israel. Então, veja. 7 meses para purificação. Então, existe um propósito nessa guerra de Ezequiel 38, e o capítulo 39 vai dizer que é 7 meses para purificar a terra. Então tem um propósito. Primeiro, vitória de Deus sobre as nações, vitória de Deus sobre as nações e limpeza na terra. Então é isso que precisamos entender para purificar a terra. Alguns entendem o 7 número simbólico, mas perceba, 7 anos e 7 meses apenas para purificar a terra. Veja, a matança vai ser tanta que vai separar um homem, para passar ali, o verso 14, para que sepulte os que tiver ficado sobre a face da terra, o que estiver exposto, porque os judeus, eles não podem tocar em pessoas mortas, será impuro, está em número 19. Então veja só, e assim purificarão a terra. Veja que passando alguém, verso 15, levantará um pé de sinal, ou seja, um marco, olha, aqui tem, vamos sepultar. E no final, Deus vai limpar a terra, o verso 17, Deus vai permitir que aves de toda espécie, animais, para fazer uma ceia, um banquete.
limpar a terra completamente. Não vai ficar nada para contar a história. Então, é o cenário, é a palavra do Senhor que está se cumprindo a cada dia. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilha e deixe o seu comentário e nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém.